Por trás dos muros sagrados do menor país do mundo, esconde-se um dos maiores impérios financeiros da história. O Vaticano, 44 hectares que controlam bilhões de euros, guardam segredos milenares e protagonizaram escândalos que abalaram o mundo. Você está pronto para descobrir o lado sombrio da Santa Sé? Porque o que você vai ver a seguir pode mudar para sempre sua visão sobre o poder religioso. Tudo começou em uma área que os próprios romanos consideravam amaldiçoada. O Ager Vaticanus era um pântano sinistro onde criminosos eram jogados no rio Tibre. Era aqui que Nero executava cristãos em seu circo macabro. Ironicamente, este local de morte e sofrimento se tornaria o centro do poder católico mundial. Mas será que essa energia sombria nunca realmente saiu de lá? No século IV, tudo mudou. O imperador Constantino não apenas legalizou o cristianismo, ele transformou uma religião de pobres e perseguidos em uma máquina de poder. Palácios, terras, montanhas de ouro e prata foram despejados sobre a igreja. De catacumbas humildes para palácios imperiais. Mas esse foi realmente um presente? Ou uma armadilha? Por mais de 1000 anos, os papas não foram apenas líderes espirituais, foram reis. Os estados pontifícios controlavam vastos territórios na Itália, com exércitos, prisões e tribunais próprios. Imagine. Homens que pregavam humildade comandando guerras, cobrando impostos e executando inimigos. O poder corrompe e o poder absoluto. Em 1870 tudo desmoronou. O reino da Itália tomou Roma e os papas se tornaram prisioneiros do Vaticano. Mas em 1929, Mussolini fez um acordo que mudaria tudo. O Tratado de Latrão. Em troca de legitimidade política, o ditador fascista criou o menor país do mundo. Um estado nascido de um pacto com o fascismo. Coincidência? Hoje, o Vaticano é uma potência financeira que faria inveja a qualquer banco. 5,4 bilhões de euros em ativos, mais de 5.000 imóveis pelo mundo, e um patrimônio estimado em quase 6 bilhões de reais. Para uma instituição que prega a pobreza, isso não parece um pouco contraditório? Mas espere, porque isso é só a ponta do iceberg. O Instituto para as Obras de Religião, mais conhecido como Banco do Vaticano, é uma das instituições financeiras mais opacas do planeta. Sem supervisão externa, sem transparência, sem prestação de contas. É o paraíso perfeito para... O que exatamente? Porque um banco religioso precisa de tanto sigilo. O Vaticano possui entre 177 e 200 milhões de acres de terra pelo mundo, quase o tamanho do estado do Pará. Hospitais, escolas, universidades e propriedades de luxo em Manhattan, Londres, Paris. Cada missa, cada batizado, cada casamento gera receita. A fé se tornou um negócio multibilionário. De onde vem todo esse dinheiro? Das suas doações. Cada óbolo de São Pedro, cada dízimo, cada esmola vai alimentar essa máquina financeira. Enquanto fiéis se sacrificam para doar, cardeais vivem em palácios. O dinheiro destinado aos pobres compra apartamentos de luxo em Londres. Isso é caridade ou exploração? Mas o Vaticano não se contenta apenas com doações. Investe pesado no mercado financeiro, incluindo empresas de armamentos, farmacêuticas e até mesmo cassinos. Sim, você ouviu certo. O dinheiro sagrado financiando jogos de azar. Onde está a coerência moral? 85 quilômetros de prateleiras. Documentos que remontam a mais de 1000 anos. Os arquivos secretos do Vaticano guardam segredos que poderiam reescrever a história. Mas por que secretos? O que há de tão perigoso nesses documentos que não podem ver a luz do dia? A verdade sobre Jesus? Evidências de vida extraterrestre? Ou algo ainda pior? Em 1917, 3 crianças portuguesas afirmaram ter recebido 3 segredos da Virgem Maria. 2 foram revelados, mas o terceiro... O Vaticano guardou esse segredo por décadas. Quando finalmente o revelaram em 2000, muitos acreditam que foi apenas uma versão censurada. O que realmente estava escrito naquela carta que aterrorizou papas por gerações? O Vaticano possui um exorcista-chefe oficial que já realizou mais de 100.000 exorcismos. 100.000. Isso significa que a Igreja reconhece oficialmente a existência de possessões demoníacas em escala industrial.
Que tipo de forças sombrias rondam os corredores sagrados? E que rituais secretos são realizados para combatê-las? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Vaticano manteve uma neutralidade suspeita. Documentos revelam que ajudou criminosos de guerra nazistas a escapar para a América do Sul através das famosas ratlines. O Papa Pio XII sabia do Holocausto e permaneceu em silêncio. Por quê? Que acordos secretos foram feitos com o regime nazista? Em 897, a Igreja fez algo que chocaria até os padrões medievais. Julgou um Papa morto. O corpo de Formoso foi exumado, vestido com trajes papais e levado a julgamento. Foi considerado culpado, teve os dedos cortados e foi jogado no rio Tibre. Que tipo de ódio e sede de poder leva alguém a profanar um cadáver dessa forma? Sob o Vaticano, existe uma rede de túneis e passagens secretas que conectam diferentes partes da cidade e até mesmo Roma. Algumas datam da época romana, outras foram construídas para fugas de emergência. O que mais se esconde nessas profundezas? Tesouros ocultos? Prisões secretas? Ou rituais que não podem ser realizados à luz do dia? Dentro da Biblioteca Apostólica Vaticana, existem seções que nem mesmo cardeais podem acessar. Manuscritos que contradizem a doutrina oficial, textos considerados heréticos, conhecimentos que poderiam abalar os fundamentos da fé cristã. Por que esconder conhecimento? O que há de tão perigoso em livros que precisam ser trancafiados para sempre? São Malaquias, no século XII, profetizou sobre todos os papas até o fim dos tempos. Segundo suas profecias, estamos nos últimos papas antes do Apocalipse. O atual papa seria o penúltimo, e após ele viria Pedro Romano, que presidiria a destruição de Roma. Coincidência que essas profecias estejam guardadas nos arquivos secretos do Vaticano? 2020. Um dos cardeais mais poderosos do Vaticano é forçado a renunciar da noite para o dia. Giovanni Angelo Becciu, braço direito do Papa Francisco, foi pego desviando 200 milhões de dólares destinados à caridade para comprar um apartamento de luxo em Londres. Mas isso foi apenas a ponta do iceberg de um esquema muito maior. O Vaticano chegou a ocupar o 8º lugar mundial em lavagem de dinheiro. Seu banco foi usado para operações suspeitas, sonegação fiscal e financiamento de atividades ilícitas. Em 2010, autoridades italianas congelaram 23 milhões de euros em transações suspeitas. Como uma instituição religiosa se tornou um paraíso para dinheiro sujo? Em 2012, o próprio mordomo do Papa Bento XVI vazou documentos secretos que revelaram corrupção, chantagem e lutas de poder dentro do Vaticano. Os documentos mostraram bispos sendo chantageados por quebrar votos de celibato e cardeais conspirando contra o Papa. O escândalo foi tão grave que Bento XVI renunciou, algo que não acontecia há 600 anos. Os documentos do Vatileaks revelaram uma rede de chantagem dentro do Vaticano. Bispos gays eram extorquidos por quebrar votos de celibato, cardeais vendiam influência e contratos milionários eram decididos em troca de favores. O Vaticano se tornou um ninho de corrupção, onde a fé era apenas uma fachada para negócios sujos. Investigações revelaram que o Vaticano investia pesadamente em paraísos fiscais, empresas fantasma e esquemas de evasão fiscal. Ilhas Cayman, Suíça, Luxemburgo. O dinheiro sagrado circulava pelos mesmos canais usados por cartéis e máfias. Como explicar que uma instituição que prega a honestidade use os mesmos métodos de criminosos? Se essas revelações te chocaram, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo. Vamos continuar expondo verdades que a grande mídia não mostra, porque conhecimento é poder, e isso incomoda quem está no topo. Continuando. Gianluigi Torzi, empresário italiano, foi preso pelo Vaticano sob acusação de extorsão e peculato. Ele havia intermediado a compra do prédio de Londres e depois chantageou o Vaticano por mais dinheiro. Mas como um simples empresário conseguiu enganar uma das instituições mais poderosas do mundo? A menos que ele não estivesse agindo sozinho. Papa Francisco tentou limpar a casa, criou leis anticorrupção, proibiu presentes acima de 40 euros, exigiu declaração de bens e reformou o banco. Mas a resistência interna foi feroz. Cardeais conservadores sabotaram reformas, vazaram informações e até mesmo conspiraram contra o Papa. A corrupção estava tão enraizada que nem o próprio Papa conseguia extirpá-la completamente.
Mesmo com as reformas, os escândalos continuam. Investigações sobre abuso sexual, desvio de fundos, operações imobiliárias suspeitas e até mesmo ligações com a máfia italiana. Parece que quanto mais se escava, mais podridão se encontra. O Vaticano conseguirá se livrar dessa maldição de corrupção que o persegue há séculos? O Vaticano mantém relações diplomáticas com 183 países e influencia 1,5 bilhão de católicos pelo mundo. Seus pronunciamentos movem mercados, suas decisões influenciam eleições, seus investimentos moldam economias. É um soft power que rivaliza com superpotências, mas esse poder é usado para o bem ou para proteger interesses próprios. Como uma instituição que prega pobreza acumula bilhões. Como defensores da verdade escondem segredos. Como guardiões da moral se envolvem em corrupção. O Vaticano é um paradoxo vivo. Prega uma coisa e pratica outra. Será hipocrisia ou simplesmente a natureza humana corrompendo até mesmo o sagrado? As profecias falam do fim dos tempos. Os escândalos se multiplicam, a credibilidade despenca e os fiéis abandonam a igreja em massa. O Vaticano está vivendo seus últimos dias de glória. Ou conseguirá se reinventar mais uma vez, como fez ao longo de 2 milênios. Uma coisa é certa: os segredos continuam guardados, a riqueza continua crescendo e o poder continua sendo exercido nas sombras. O Vaticano é muito mais do que um centro religioso. É um império financeiro, um arquivo de segredos e um palco de escândalos que rivalizaria com qualquer thriller político. Por trás da fachada sagrada, encontramos poder, ganância e corrupção em escala épica. A pergunta que fica é: você ainda acredita que o Vaticano é apenas sobre fé? Ou finalmente enxerga o lado sombrio que sempre esteve lá, escondido atrás dos muros sagrados? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho para mais verdades que eles não querem que você saiba.